Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo, Espírito vem. Esse aí? Certeza? Vem, não, lá do início, filho. Vem visitar. Som. Boa noite. Vou perguntar de novo. Boa noite. Graças a Deus, né? Hoje, mais um dia especial, um dia em que foi preparado por Deus de uma forma especial, que inicia-se uma caminhada para um outro tempo ou uma outra data, que no caso será dia 15 de abril. E aí nós então nos propusemos diante de Deus a dividir essas datas, desde o dia 5 do mês passado, 5 de fevereiro no caso, agora 6 de março, e depois então dia 15 de abril. E aí você diz, mas o que isso pode nos trazer de bom? Qual é a proposta dessa reunião? Essa reunião tem uma proposta-chave. E a chave da proposta dessa reunião é Deus mudar, Deus transformar a sua vida, tirar de você toda religiosidade que só atrapalha e fazer de você um verdadeiro adorador. Para isso, vamos começar de um processo muito simples, que você conhece de cor e salteado. O livro é Mateus, o capítulo 11, versículo 28. Um dos versículos mais citados e usado na Bíblia para evangelizar, para falar para as pessoas. Mas esse versículo aqui não tem a ver com evangelismo em si, tem a ver com todos os setores da nossa vida, tem a ver com tudo que envolve a nossa vida. Então ele deixa claro aqui, em Mateus, o capítulo 11, e o versículo é o 28. Ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu estava hoje de manhã falando sobre situações em que eu já enfrentei, que eu já atendi, que eu já ajudei, e que trouxe devidos resultados, porque as pessoas entenderam uma regra muito simples, a regra do vinde a mim. Essa atitude de vir depende da pessoa, mas ela tem que ter uma outra característica, duas outras características para Deus poder mudá-la. O primeiro, ele diz vinde. Por quê? Porque ele estava aqui entre nós. E hoje ele fez toda a obra, voltou para os céus, mas a obra foi feita. E ele diz, eu vou para o Pai e não me vereis mais. Então a parte dele ele já fez. Agora cabe a pessoa fazer a parte dela. Mas nós, como seres humanos, nós temos uma força chamada força da vontade, segundo dizem os psicólogos e os estudiosos. A força da vontade, ela é tão grande, ela é tão essencial na nossa vida, que quando estamos com vontade, nós passamos por cima, somos capazes de passar por cima da própria consciência, somos capazes de passar por cima de alguém, somos capazes de fazer verdadeiras loucuras, baseado em vontade. E inclusive, pela força da vontade, somos capazes de pecar contra Deus. A Bíblia diz não a respeito de um determinado assunto,
Mas a pessoa, por estar com vontade de fazer aquilo e deixando-se levar pela vontade, ela então é capaz de negar o que está escrito, passar por cima e fazer. Então a maior força motivadora em nós chama-se vontade, ânimo. E é por essa razão, no original grego, a palavra ânimo, alma, espírito e vontade é a mesma definição. Então, quando a Bíblia diz, tem de bom ânimo, ele está dizendo, use bem a sua vontade, ou use a sua vontade para o bem. Use a sua vontade para aquilo que é bom, para aquilo que realmente você quer ter, você quer ser, ou que você quer fazer. Então, ele diz aqui, vinde, todos, sem exceção. Mas aí ele dá uma característica, os que estáis cansados e oprimidos. E aí eu me lembro de orientações que eu já dei para as pessoas, que não é muito agradável, mas é verdade. E nessas orientações, alguns diziam, me lembro bem claro, que ficou mais marcante, foi acho que a primeira vez que Deus me usou dessa forma, que me marcou, foi uma mulher vindo pedir ajuda em favor de um sobrinho que ela tanto amava. E o sobrinho fazendo coisas erradas, uma vida imoral toda errada, já estava ruim, estava piorando ainda mais. E aí ela veio procurar o conselho. Ela disse, pastor, queria que o senhor me falasse alguma coisa que eu possa fazer para ajudar o meu sobrinho. E eu então fiz uma pergunta-chave para ela. Eu disse, antes de mais nada, deixa eu te fazer uma pergunta. O seu sobrinho tem sinais de cansaço? Como assim, pastor? Isso que ele faz. Ele está assim empolgado, alegre. Ele está vivendo assim momentos de grande realização e satisfação. Ela disse sim. Então ele não precisa ser ajudado, ele não pode ser ajudado com conselhos e nem qualquer outro tipo de palavra. Como assim, pastor? Não, até Deus, irmã, só ajuda a pessoa a mudar, só transforma a pessoa quando essa pessoa dá sinais de cansaço e de que não aguenta mais. Então todos nós somos assim. Eu, pelo menos, me lembro do meu passado, antes de conhecer Jesus, eu me lembro, meses antes, aquele peso de, não quero mais isso, é errado, não quero mais essa vida, eu quero sair disso. Eu me lembro bem disso, meses antes de Jesus me resgatar, batia isso no coração. Quantas vezes, no momento assim de chateação maior, catava o maço de cigarro, jogava fora, dizia, não uso mais cocaína, não faço mais isso, não ajo mais dessa forma, mas aí você continua ainda preso nas forças de demônios, etc. e tal, e quando vem um momento assim de carência, de fragilidade, a pessoa acaba fazendo de novo, mas eu me lembro que essa vontade de parar com aquilo permaneceu. E ela me trouxe até o dia em que Jesus me chamou, 21 de outubro de 94. Me lembro bem disso. Meses antes, um cansaço, aquela situação de não quero mais essa vida. Se eu nasci para isso, então prefiro até morrer. Não quero, não aguento mais, não quero mais ser assim, não quero mais estar dessa maneira, viver dessa forma e por aí afora. E assim eu falei isso para essa irmã e ela disse, e aí, pastor, o que eu faço? Eu falei, bom, agora é só oração. Agora é oração, é sentar o porrete no Satanás, é esfolar ele o quanto a senhora puder, todo dia dar um coro no diabo, sem medo de ser feliz, acreditando que uma hora dessa ele vai perder a força de domínio sobre a vontade do seu sobrinho e ele vai mostrar sinais de cansaço. Ele vai dar a deixa de que ele não aguenta mais, que ele quer mudar de vida. Aí a senhora entra em questão. Aí a senhora abraça. E ela disse, pastor, eu estou na igreja há muito tempo. Eu já li muitas partes da Bíblia, inclusive essa eu conheço de cor salteado. Mas nunca tinha entendido dessa forma. Nunca tinha compreendido isso. Me agradeceu, tal, passou. Meses depois, e aí, irmã, como é que está? Pastor, estou fazendo como o senhor diz, todo dia eu sento o porrete no Satanás, eu esfolo ele e tal e tal. E estou observando para ver se o meu sobrinho já mostra sinais de cansaço. Então a regra é essa, é para mim, para você e para qualquer um. Mudanças, transformações só ocorrem quando o cansaço bate a porta. Enquanto a pessoa tiver forças para continuar fazendo, é aquele personagem que eu disse lá do professor Raimundo, aquela mulher, aquele personagem que chama até a atenção, que a mulher contava dos maus tratos que o marido fazia com ela, e o professor ficava indignado e dizia o seguinte, nós temos que denunciar esse homem tem que ser preso, ele tem que ser denunciado. E aí
ela no final de tudo fala, mas professor, eu gosto. Tem gente que tem esse demônio nas costas. Ele gosta de fazer porcaria. Ele já sabe o caminho, ele já sabe as circunstâncias, já sabe as situações e continua fazendo. Por quê? Porque existe nele uma força da tirania de Satanás. Tirano quer dizer uma pessoa que exerce domínio sobre o outro, desrespeitando o livre-arbítrio e a vontade dessa outra pessoa. Isso é tirania. Passa por cima do querer da pessoa, passa por cima do que é certo e obriga a pessoa a praticar, a fazer, a ser certas coisas. Então esse é o primeiro passo. Para Deus começar uma nova obra na sua vida, fazer algo novo em você de verdade, primeiro passo, cansaço. Enquanto você achar motivos, desculpas para continuar sendo, para continuar fazendo, para continuar indo, para continuar pecando, nem Deus pode te ajudar. Ele só começa uma obra transformadora na sua vida quando há em você sinal de cansaço. E assim é tudo. Esses dias eu tenho ajudado uma pessoa que, tempos atrás, já teve um grande prejuízo com veículos, situação de, literalmente, de molecagem, de forçar a barra. Quase morreu, perdeu na época R$22.000. E agora, alguns anos depois, não sei quanto tempo exatamente, aconteceu de novo. Não foi uma colisão, mas estourou completamente um motor de um carro e foi diagnosticado só pelo barulho. Quando ele me mandou o vídeo, o áudio, eu ouvi, ele mandou o vídeo, eu ouvi o barulho, eu disse para ele, por experiência, o que tinha acontecido. E quando o mecânico abriu o motor, foi exatamente do jeito que eu tinha falado. Mas antes a pergunta foi, vem cá, você estava sentando a lenha, né? Você estava em alta. Não, irmão. Irmão, por favor, não nasci ontem, eu conheço, não me chama de trouxa. Fala a verdade. Na verdade, tinha um carro na frente, e aí eu comecei a empurrar. Eu dava uma distância, chegava junto e acelerava até o talo. Aí eu perguntei para ele, você não cansou de quebrar a cara ainda, irmão? Você não entendeu que o resultado para quem age e dirige assim é só esse? Não cansou ainda? Você ainda tem força para continuar fazendo a porcaria? A primeira vez 22, agora 14. Por enquanto. O mecânico disse para ele, esse carro não é feito para isso. Esse carro é muito bom, esse motor é top, mas tem limite. Quer esfolar? Compra uma Ferrari. E aí você já faz o que você quiser, que ela foi feita para isso. É carro de alta performance, esse aqui não. Então tem gente que é assim. E é perigoso, não foi o caso dele, mas é o caso de alguns, querer abençoar o motor de um Fusca e dizer, Jesus, dá a ele condição de ele andar igual uma Ferrari. Se houver uma razão muito, muito, muito particularizada para isso, Deus até poderia ouvir essa oração. Mas a maior parte dos casos ela provém de uma razão estúpida nesse pedido. Então hoje, a proposta-chave dessa reunião, que eu titulei como um domingo diferenciado e especial, está em você assumir o compromisso de deixar de ser religioso. O religioso é tão perigoso que se falar assim para ele sobre pecado, ele pensa prostituição, ele pensa em adultério, ele pensa em roubo, ele pensa em furto, roubo, ele pensa em morte ou homicídio, coisa assim. E se você chegar para um religioso e falar, olha, você não pode ir para o céu, você é mentiroso, os mentirosos não herdarão. Não está amarrado, sou de Jesus. Se você chegar para o religioso e dizer assim, olha, você não pode ir para o céu, você é maldizente, tem a língua maior do que a minha gravata, fica fazendo fofoca, falando mal dos outros. Não, está amarrado. E ainda chega a dizer, mas todo mundo fala, mas todo mundo faz. O religioso é aquele que ele escolhe pecados que ele pode ou não praticar. Bem verdade que existem pecados que são para a morte, e existem pecados que apenas machucam,
que trazem, vamos dizer assim, lembranças ruins, causam problema, mas não deixa de ser pecado. Agora, aquele que adora a Deus em espírito e verdade, ele sabe que ele não pode estar aqui orando, cantando, que seja esse louvor aí, em espírito e em verdade, e está queimando de raiva do vizinho. Está há meses ou dias, eu conheço pessoas que já falaram para mim que a esposa passava meses sem conversar com ele quando ficava emburrada. E a esposa é da igreja, não dessa, mas é da igreja, frequenta a igreja. Eu fico imaginando ela orando: Deus, eu te amo tanto. Oh, Jesus, o Senhor é tão santo. Ah, eu te adoro e tal. E Deus olhando, falou: fariseu, você está na minha igreja fazendo o quê? Você é uma mulher rixosa, você discute com teu marido, está há meses sem falar com ele porque ele fez lá algo errado, que seja, você ficou chateado. A proposta hoje é essa: é você limpar-se disso tudo. Você ser uma pessoa livre, leve e solta na presença de Deus, tendo a consciência de que quem foi que te recriou, para que você foi recriado e para que isso existe. Lá no livro de 1 Pedro, abra lá por favor. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Então lá Jesus diz que ele: vinde os cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. E aí ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. Aqui em 1 Pedro capítulo 1, versículo 22, diz assim: purificando a vossa alma na obediência à verdade. Ninguém purifica a alma se não estiver disposto a conhecer, acreditar e praticar. O que purifica a sua alma, o que tira de você toda a sujeira que veio do mundo, todos os enganos que um dia já aprendemos lá na terra, lá fora no mundo, é lendo e obedecendo à verdade. Não tem outro jeito. Você vir à igreja, pode vir a vida inteira. Quem é que diz que vir à igreja muda a vida de alguém? Quem é que diz que ter Bíblia debaixo do braço, ou até perto de você, muda a vida de alguém? O próprio apóstolo Paulo diz em Romanos que justificado não é aquele que crê, aliás, não é aquele que lê ou sabe as Escrituras, mas o que pratica. A diferença da vida do que adora a Deus de verdade e do outro que é religioso é a prática. Ele não tem a Bíblia como um livro de curiosidade. Ele tem a Bíblia como a palavra da verdade. E ele se submete, ele obedece ao que ela diz. Ele tem uma preocupação plena e completa de que ele precisa ser conforme a Bíblia diz que ele é. E para isso ele luta, ele jejua, ele ora, ele se entrega. E diz aqui, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingido, amando-vos ou amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração o quê? Puro. O que quer dizer isso? Em Hebreus capítulo 12, versículo 15 diz: segui a justiça, tem tradução que fala a santidade, a paz e a santificação com todos, porque sem santidade ninguém verá Deus. Em outras palavras, todos nós, irmãos em Cristo, que nascemos da palavra de Deus, somos santificados e criados segundo a imagem e semelhança dele. Agora eu preciso purificar a minha alma, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso entender que não basta eu vir à igreja, não basta eu cantar o louvor, eu tenho que me envolver, aquilo tem que impregnar na minha alma, no meu entendimento, no meu consciente. Se não for assim, eu não usufruo da graça de ser nova criatura, de ser uma pessoa de Deus. E aí ele conclui, versículo 23, sendo de novo, veja, de novo, gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, ou seja, gerado pela palavra de Deus, que é a semente incorruptível, viva e que permanece para sempre. Essa é a regra. É permanecer naquilo que Deus fala no seu coração para sempre.
O clima muda, as coisas mudam, circunstâncias mudam. Mas aquilo que Deus falou, ou que Ele escreveu, tem que permanecer para sempre. Essa é a grande glória de ser um verdadeiro cristão, que adora a Deus em espírito e verdade. Seja o simples fato do cara ter cometido um erro, seja ele qual for, e ele então crê no que diz a Bíblia, ele confessa o pecado e acredita que Deus purifica o pecado e purifica de toda injustiça. Perdoa o pecado e purifica de toda injustiça. E aí vem as tentações da lembrança do que ele fez, pensamentos e tal. E ele diz, está amarrado, está escrito, não lembreis das coisas passadas. Está escrito em Miqueias capítulo, não me lembro agora, acho que é o 6, não me lembro bem o capítulo, ou 9, 8, alguma coisa assim, acho que é 8, que ele diz que Deus pega os nossos pecados, lança no mar do esquecimento e diz, dos teus pecados não mais me lembrarei. Alguém já disse, se Deus não lembra dos meus pecados, o que eu vou lembrar? Então é o capeta. Agora é claro, isso refere-se a pecado confessado. Pecado que a pessoa admitiu que era pecado, ela aceitou aquilo como algo errado, pediu perdão, se lavou daquilo e não pratica novamente. Não vive mais na prática daquilo. Esse pecado, segundo diz a Bíblia, Deus nem se lembra dele. Alguém, o L. Moody, que foi um grande pregador aí do século acho que 17, 18, 1700 e pouco ele viveu. E lá ele conta que no livro dele ele fala que Deus não só lança os nossos pecados no mar do esquecimento, ainda põe uma plaquinha assim, proibido pescar. Assim é Deus. Ora, se Ele é assim, cabe a mim ser igual. O apóstolo Paulo fala já no Novo Testamento, esquecendo-me, obrigação minha, das coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo da vocação soberana das coisas que estão diante de mim. Só pode ter novo se largar o velho. Se quiser continuar fazendo a mesma coisa, agindo da mesma forma, tendo os mesmos comportamentos, as mesmas reações, não há por que haver o novo. Novo representa algo que significa algo que nunca existiu. Se um dia você tem um carro, você faz uma reforma, pintou o carro todinho, a pintura é nova, porque a tinta que está ali nunca esteve, está agora pela primeira vez. Mas você não pode dizer, meu carro é novo, é que a gente fala sem saber o significado da palavra. Nós deveríamos dizer, meu carro foi renovado, eu renovei a pintura do meu carro. Quer dizer de novo. Eu fiz tornar algo novo, ou fiz ficar novo outra vez. Mas novo representa algo que nunca teve, aliás, você nunca viu, nunca entendeu. Essa é a proposta. É você se descobrir em Cristo. É você saber a razão pelo qual você nasceu. Mais uma passagem para a gente começar a oração. Colossenses capítulo 3, versículo 10. Versículo 9 e 10. Veja como que o Evangelho tem uma única significação: amar a Deus acima de todas as coisas, força, coração, entendimento, alma, e o seu próximo como a si mesmo. E aí aqui em Colossenses 3, o capítulo, versículo 9 diz: não mintais uns aos outros, pois que já despistes o velho homem e os seus feitos. Mentira ainda faz parte de um velho homem. Não mintais uns aos outros, porque Deus nos vê hoje como um corpo, um organismo. O meu estômago não pode mentir para o intestino e vice-versa. Comi uma coisa estragada, vamos dizer que fosse o caso, aí o estômago fica dando de besta. Não, tranquilo, pode deixar que eu resolvo. E o intestino está lá, mas tem alguma coisa errada, eu não posso absorver isso. Tem que já expelir, que é onde vem a disenteria, inclusive, já para livrar. Em alguns casos mais graves, a pessoa não só ela vomita, mas também vai rapidamente ao banheiro e é o corpo dizendo, vamos tirar essa porcaria daqui antes que a gente se lasque. Mas se o estômago aceitar a comida estragada e mentir para o intestino fino e o intestino grosso, fica lá dentro e mata a pessoa, apodrece até ela morrer. Quando você é parte do corpo de Cristo, uma das coisas que você deixa de fazer é mentir.
inclusive para o seu irmão, ou principalmente para o seu irmão. Um dia deu uma bronca num pastor que ele ficou assim, tonto como diz. Estávamos todos numa dificuldade muito grande, financeiramente falando, e outras mais batalhas. Estávamos numa roda de amigos, e aí todo mundo reclamando, falando da dificuldade, aquela luta toda, todo mundo meio que confraternizando um com o outro, diante da dificuldade. Aí chega um lá e tá, né? Porque comigo, olha, lá tá uma bênção, porque na minha igreja tá assim, minha igreja tá assado. Eu falei, irmão, Satanás tomou conta, hein? Aí ele ficou meio sem graça. Eu falei, irmão, deixa eu te falar um negócio. Se entre nós tivesse aqui um pastor pensando em desistir, e por causa dessa sua arrogância, essa sua idiotice, ele caísse em tentação, você ia dar conta a Deus. Se a tua igreja está bem, é com certeza porque existiu alguma coisa especial lá. Olha no meu olho e diz que não. Porque teve um irmão lá que saiu da empresa, recebeu a rescisão e deu um dízimo especial. Falei, então, por que você não falou isso? Agora você vem se gabar para cima de nós, está todo mundo aqui gemendo, todo mundo aqui gritando de dor pelas dificuldades financeiras, e você, santão, está arrebentando a boca do balão. Isso é uma espécie de mentira e arrogância que o demônio põe na pessoa. Então tudo isso faz parte de quem realmente é recriado em Cristo Jesus e que nasceu da incorruptível palavra de Deus, que permanece para sempre amando, permanece para sempre perdoando, permanece para sempre sendo santo, permanece para sempre sendo dizimista, permanece para sempre sendo ofertante, permanece para sempre cumprindo o ministério que Deus te deu, permanece para sempre estendendo a mão, permanece para sempre orando um pelos outros, permanece para sempre. Se a sua natureza recriada em Cristo é essa, o versículo 10 diz aqui, do capítulo 3, e não vos revestivos, ou vestistes. Tem tradução que fala rei, outras falam só vestisse. E vos vestistes do novo, para que se renove o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. É isso, é minha obrigação renovar a minha mente, ler a Bíblia e entender que eu sou igual à imagem daquele que me criou. Se aquele que me criou perdoa incondicionalmente, por que eu tenho que dar condições para perdoar? Se aquele que me criou ama incondicionalmente, por que eu tenho que ter condições para amar? Se aquele que me criou é um Deus fiel até a morte, não muda, por que eu tenho que ser volúvel? Meio-dia eu quero uma coisa, 3 da tarde já quero outra, 6 horas já mudei de ideia, 21 horas já estou pensando em uma outra coisa, meia-noite já quero uma outra coisa. Será que o Deus que me criou é vacilão assim? Será que o Deus que me criou é assim? Um Deus volúvel? Um Deus que muda de acordo com a temperatura, que muda de acordo com a situação financeira? Não, Ele é o mesmo ontem, hoje o será para... Pois bem, a proposta hoje é essa, é você largar o velho e encontrar o novo. Esse novo homem que Deus te criou, essa nova criatura, que não desvia, que não larga Deus, que não abandona, que pega no arado e não olha para o céu, não olha para trás. A Bíblia diz que quem pega no arado e olha para trás, não é apto para herdar o reino dos céus. Cuidado com as suas decisões idiotas de dizer, em nome de Jesus, eu vou, eu faço e tal. Vem uma crise e você desiste. Isso pode representar um grande perigo, inclusive para a sua salvação eterna. Porque de Deus ninguém escarnece, o que o homem planta, o homem colhe. Essa é a situação. Tem coisa, irmão, que não tem a ver com Deus, tem a ver com caráter, e em alguns casos até o diabo ajuda. Eu assisti durante um tempo um documentário sobre a história do Lampião, que foi lá do Nordeste brasileiro. E tem um nome de um, que eu não me lembro agora o nome do camarada. Mas esse camarada, ele cometeu um erro muito grande. Ele, mexendo na arma dele, sem querer, ele matou o irmão de carne do Lampião. E o Lampião, ele era matador assim, matava muitas das vezes sem o menor motivo, sanguinário. E aí ele chegou, não lembro o nome desse cangaceiro, não sei se era Zé Baiano, tem um nome lá, tem os principais cangaceiros dele, tem isso aí. E aí, o Gato, um dos dois, ou Zé Baiano ou um tal de Gato. E aí ele chegou lá, o Lampião, com o seu bando, e já foi logo perguntando, o que foi que aconteceu?
E aí todo mundo, cada um falou de uma vez. E chegou a hora dele falar. Eu estava aqui mexendo no meu parabelo e, felizmente, atingiu seu irmão. Ele perguntou para cada um deles: foi verdade isso? Foi. Então tá bom. Se foi isso, você está perdoado. Vou matar você, não vou fazer nada contigo. O cara ficou tão grato com ele que ele disse para o Lampião: a partir de hoje, a sua vida é a minha vida. Se você morrer, eu morro junto. A gente vê isso na Bíblia. A Ruth falou: onde você for, eu vou. O seu Deus é meu Deus, sua terra e tal. Pessoa de Deus. Estou falando de alguém considerado até filho do Satanás lá, que os coitados era tudo meio que possuído pelo cão. E o cara fez esse voto de morrer junto com ele. Não sei se você já viu a história do cangaço nordestino. Já aprendi até num estudo. Dado momento, estavam eles num lugar, chegou a polícia, invadiu uma gruta, não sei das quantas lá, e ali foi morto o Lampião, Maria Bonita. Tanto é que eles tiraram até as cabeças deles para provar que eles tinham sido mortos. Esse cangaceiro que tinha feito o voto, ele estava fora de lá, ele não estava no local. Mas a história conta, inclusive história provada ser verdade. Ele, ao ver o bando lá do Lampião ser cercado e tal, ao invés de correr, como ele tinha dado a palavra que ele viveria ao lado dele e a vida dele significaria a própria vida, ele entrou no meio do confronto, matou muitos, mas morreu no mesmo dia que Lampião. O Espírito Santo que ajudou o cara, que ele era nascido de novo? Não, que é uma pessoa de caráter, uma pessoa que sabe o peso da sua palavra. Então, a proposta é essa: deixa de ser religioso, deixa de achar que o que você canta aqui emociona, mexe com a emoção, arrepia, chora, mas não significa nada, porque na hora do vamos ver, não se vê isso em você, não se vê essa natureza de uma pessoa criada segundo a imagem de Cristo. Eu vou parar por aqui, mas só para concluir. É isso que o apóstolo Paulo entendeu. Ele entendeu que ele tinha a imagem de Cristo, e Cristo não corria de ninguém, Cristo não tinha medo de nada, Cristo não teve medo nem de perder a própria vida, porque ele veio para morrer mesmo, ele sabia disso. Por isso Paulo se entregava, por isso os apóstolos tinham prazer de apanhar em nome de Jesus, perder a própria vida em nome de Jesus, porque se descobriram nesta nova criatura dentro deles. Você diz ser uma nova criatura, continua sendo falso, mentindo para as pessoas, enganando as pessoas, deixando as pessoas na mão quando elas mais precisam de você, voltando atrás. Diz ser de Jesus uma nova criatura, continua como antes, assistindo televisão mais do que nunca, lê a Bíblia que é bom nada, continua em roda de amigo, horas no WhatsApp e 5 minutinhos com a Bíblia na mão. Você está se enganando, você está se enganando. E eu trouxe você aqui hoje para propor para você essa mudança, e vai acontecer se você estiver cansado de sempre cometer os mesmos erros, de sempre tropeçar na mesma pedra. Deus vai hoje fazer latente, claro, evidente essa nova criatura que há dentro de você. Se você nasceu de novo, viva como nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, não foi nem será, é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Essa é a regra. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Você vai entregar o seu coração, a sua vida para Deus. Nós vamos reviver momentos, lembranças de oração que de repente você fez. O Espírito Santo vai te fazer lembrar coisas que você um dia prometeu e que achou que podia voltar atrás, podia deixar para lá. Pode fechar a sua vida ligado em Cristo. Cante. Vem visitar hoje aqui. Diga
Nós somos seres celestiais. Habitamos
A Bíblia diz que o ouro é purificado pelo fogo, querido. Se você descobriu que você, na sua nova criatura, você é ouro. No corpo nós somos vasos de barro. Na alma, precisamos entender que somos ouro do Espírito. Nosso Espírito é retirado em Cristo. E o próprio Jesus declara que o ouro, o Paulo explica, que o ouro só pode ser purificado pelo fogo. É o fogo da presença de Deus. É nessa hora que ele vai purificando as impurezas de um ouro, só sai do meio do calor do fogo. Deus, eu acredito, há alguns anos atrás, Coríntios, que o ouro, quanto mais puro, mais sempre passa no fogo, a 300, a 200, a 300 graus centígrados. Nada resiste a esse calor. Mas o ouro fica cada vez mais reluzente, cada vez mais lindo, cada vez mais puro. E nós somos, ó Deus, ouro. Nós somos ouro na nossa essência do novo homem. Temos um valor inestimável. Temos um valor, meu Deus, inquestionável. Mas isso tem que sair do Espírito e assumir a alma, assumir os pensamentos, assumir as emoções. Tem que assumir o controle do corpo também. Essa pessoa entendeu quando eu fale o tempo do Espírito, aonde chegou da vida. Que ela possa então entender, meu Pai. No passado, o Senhor habitou naquela arca, dentro daquele tempo criado por Salomão. E aquele tempo dele era cheio de suntuosidade. Havia coisas caríssimas, riquíssimas aqui dentro. E tudo que tinha ouro representava a glória do Senhor. E hoje eu sou Deus, fazendo uma analogia a Deus. Eu sou também cheio de valores. Eu tenho dentro de mim coisas valiosíssimas a Deus. Eu fui criado à sua imagem, conforme a sua semelhança. Façamos o homem, façamos o homem. O Senhor revelou, o Senhor nos fez ter. E é por isso que estamos aqui, Pai, para ter esse amor, para ter essa honra, para vivermos pela fé. Porque não podemos explicar as coisas, porque ninguém consegue explicar, ninguém explica Deus, ninguém explica essa grandeza, ninguém explica esse amor, ninguém explica essa graça. Mas nós somos filhos desse Deus amado, desse Deus querido. Deixa Ele falar ao seu coração no meio dessa canção. Aleluia. Se
essência é a oração, o louvor, a entrega deste momento. Peguei já uma parte, dando início a reunião diferenciada que tem como propósito isso, louvar o Senhor, engrandecer o seu nome. Essa é a proposta que você tem que hoje sair por aquela porta consciente. Eu, nas minhas orações conscientes, muito consciente, tenho aprendido muito com as Escrituras, mais do que nunca, e entendido essa regra. A alma só se purifica na obediência. O próprio Satanás sabe se você está ou não disposto a obedecer. Eu já tive embate com um demônio, que a gente sabe que é derrotado, que tem que se submeter ao nome de Jesus. E ele então falou na minha cara uma coisa que eu não pude negar. Ele disse: você pode me mandar embora, eu sou obrigado a submeter ao nome do seu Deus. Mas eu vou dizer para você, ali na esquina eu pego ela de novo, porque ela gosta do pecado. Ela gosta da prostituição. Você pode mandar, eu tenho que sair em nome do Senhor. Mas ali na esquina eu pego ela de novo. E era exatamente isso que acontecia. Essa moça só parou de manifestar com o demônio quando de fato a ficha caiu. Eu sou uma nova criatura. Meu corpo não é amostragem sexual e nem objeto sexual. Meu corpo é templo do Espírito Santo. Aquilo entrou nela com uma força e violência tão grande que ela passou a crer naquilo. As tentações que vinham, vontade inclusive de usar roupas que ela estava habituada a usar, mais sensuais e tal, ela dizia não, amarrado. Nunca mais ela manifestou demônio. A força do demônio está no pecado. Quem vive no pecado e na prática dele, fortalece o Satanás. Quem vive na prática da palavra, enfraquece o diabo e fortalece Deus. Quem faz a escolha? Nós. Deuteronômio capítulo 30, tem uma verdade lá, que o versículo, são 12 versículos na sequência. Mas eu vou falar de uma que chama atenção. Deus dizendo ao povo: eis que hoje eu te ofereço a vida e a bênção, a maldição e a morte. E aí ele diz: escolhei, pois, a vida, para que vivas e multipliques, e possua a terra que o Senhor Deus lhe jurou aos seus pais que lhe daria. E aí ele fala: toma os céus e a terra como testemunho, de que hoje te ofereço a vida e a bênção, a maldição e a morte. Então veja que Deus não obriga, Ele oferece. Se eu for na sua casa e você me oferecer água gelada, eu bebo se eu quiser. Eu bebo um café ou não se eu quiser. Eu não tenho obrigação de fazê-lo. Mas aí eu decido: não, obrigado, está aqui um café, deixa eu tomar um café, eu tomo um café. O querer de tomar o café foi meu. O querer de fazer e oferecer é seu, e o querer de tomar é meu. Assim é Deus. Ele fez, Ele quis nos salvar, Ele quis nos fazer igual a Ele, Ele quis nos santificar. Agora basta eu querer também ser tudo o que Ele quis que eu fosse. Aí continua a obra dele na minha vida. Abra sua Bíblia, por favor, rapidinho, no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 17. Eu vou ler esse versículo e nós vamos continuar a parte do louvor e oração, que é a proposta de hoje. Efésios, capítulo 1, versículo 17 e 18. Eu tenho feito aqui um devocional com os obreiros, e creio que a maioria esteja fazendo, e estamos baseando nisso aqui, clamando a Deus para pedir uma coisa sobrenatural numa reunião diferenciada que Deus vai dar graça. Efésios 1, capítulo, o versículo, vou ler o do 16 para você entender. Diz assim, ó: não paro ou não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. São detalhes assim na Bíblia que você tem que pegar. Se você é filho de Deus e o seu Deus é o Pai da glória, como é que Ele pode ter gerado um filho da vergonha? Como é que pode? O Pai da glória gerou um filho da vergonha. O Deus da vitória gerou um filho da derrota.
um Deus forte gerou um filho fracassado. Como pode? É assim que você começa a crescer. Aí você começa a entender que tudo está na maneira em que você acredita, aceita e põe na sua mente. Assume. E aí você vivencia o que diz a Bíblia. Se o meu pai é o pai da glória, como é que posso eu ser o filho da vergonha? Como é que pode? Essa é a regra. E aí ele conclui que o pai da glória, no versículo ainda 17, é Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento espírito de sabedoria e revelação. O conhecimento aqui, espírito de sabedoria e revelação, é isso. Sua mente começa a se iluminar com a sabedoria das Escrituras e revelando o que Deus fez de você. Versículo 18. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então veja que Deus, o Pai da glória, Ele tem que iluminar o seu entendimento. E é aí que o diabo trabalha. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Olha o que diz. 4:4. Diz aqui, ó. Nos quais, 2 Coríntios 4:4. Nos quais o Deus desse século cegou os quê? Está aí, ó. É aí que ele trabalha. Veja que não está entendimento singular. Quando você lê na Bíblia entendimento singular, está se referindo à mente, capacidade de raciocínio na mente do homem. Quando está entendimentos, está se referindo a todo tipo de compreensão e entendimento que o homem tem que ter. Então ele chegou o entendimento para prosperar, o entendimento para ser santo, o entendimento para ser vencedor, o entendimento para ser um bom marido, para ser uma boa esposa, o entendimento para ser um bom pastor. Todo tipo de entendimento que Deus tem para o ser humano, ele, Satanás, cegou. Ele não cegou esses olhos. Com os olhos a gente vê. Com a mente, nós temos visão. Visão é mente. Olhos visão no sentido natural. Essa é a maneira que Deus nos criou. Então veja que ele está falando aonde é que Satanás trabalha. No entendimento. Ele cega o entendimento das pessoas. Agora ele diz um detalhe, ó. Cegou os entendimentos de quem? Dos incrédulos. Está aí. Por isso, quando você lê a Bíblia, não crê nela, não vai praticar, não vai viver aquela promessa. Quem está por trás disso? O Satanás. E por que ele está cegando você para você não entender aquilo? Porque naquela parte, ou naquele setor, você ainda é incrédulo. Você dá acesso a ele. Ele cega o entendimento dos incrédulos. Aí ele conclui, para que não lhes resplandeça a luz. Luz aqui é entendimento. Para que não lhes resplandeça o entendimento, pode ler assim, do evangelho, do quê? Da glória de... Veja, o próprio evangelho é considerado o evangelho da glória de Cristo. Que glória? O que quer dizer aqui? Os milagres, as obras gloriosas que ele fez. Isso tem que resplandecer dentro de você como a luz do meio-dia, como o sol do meio-dia. Isso tem que estar dentro de você. Sabe por quê? Porque quando você tiver uma enfermidade, você vai invocar aquele Jesus que curava qualquer tipo de doença e a doença vai embora. Porque quando você estiver numa tentação de qualquer que seja o pecado, ele próprio vai fazer lembrar você, ou o Espírito vai fazer você lembrar daquela mulher pega em adultério, que ele virou para ela e disse, mulher, onde estão os seus acusadores? Alguém te condenou? Ela disse, ninguém, Senhor. Ele disse, eu também não te condeno. Em outras palavras, quando estamos no erro, chegamos diante de Jesus, ele não vai nos condenar naquele pecado. Que se lasque, agora continue pecando, aí vai para o inferno. Não. Ele vai olhar para mim e dizer, Wagner, eu também não te condeno. Eu te perdoo pelo que você fez. E ainda dá um conselho sábio. Vá e não. Acabou. É isso que você tem que ter em mente. O Jesus da Bíblia, para muitos, é apenas uma história.
O Jesus da Bíblia, para muitos, essa semana eu falei com uma. Falei, vem cá, você crê na Bíblia? Creio. Então você vai ler a história de Isaac e de Rebeca, e Deus vai preparar o seu Isaac. Falei para uma moça essa semana. Ponha-se no lugar da Rebeca. Seja disposta como ela era. Repare que ela foi escolhida porque era trabalhadora, porque ela era uma pessoa disposta, uma pessoa que tinha característica para servir um homem de Deus, que naquela época eram os patriarcas que representavam Deus na terra. Põe-se no lugar da Rebeca, seja como ela foi. Repare que todos os detalhes, ela foi gentil, ela deu água para o camelo, para todos os homens, ela foi dona de si. Quando o pai dela e o Labão, o irmão, propôs, falou, faz o seguinte, deixa ela mais uns dias com a gente aqui para se despedir. O servo de Abraão disse, não, tenho que voltar já e tenho que levá-la comigo, não me impeça. E aí o Labão, o irmão dela, virou para ela e disse, o pai virou para ela e disse, e você que decide? Ela, Rebeca, decidiu, eu vou com ele. E naquela época quem tomava a decisão era homem. O pai dela e o irmão dela, ao invés de tomar a decisão, falaram, ela vai ficar mais uns dias aqui, tal dia ela vai. Ela, Rebeca, recebeu a oportunidade dela decidir. E ela disse, eu vou com eles. E vou hoje. Chegou a minha hora, é o meu momento. Vou viver uma nova vida, casada ao lado do homem ideal para mim. Naquela época eu não tinha WhatsApp para mandar foto. Deixa eu ver o tipão dele, se eu vou me agradar. Naquela época não tinha nem foto em papel para levar. Ó, bonitão o cara, hein? Você vai se dar bem. Era tudo pela fé. E se fosse ele um negão barrigudo, feio igual eu, como é que fosse? Até aí, essa é a regra. Quem anda com Deus, ele não depende do que ele vê com esses olhos. Ele depende do que ele vê aqui. Ó. Deus é bom em todo o tempo, sim ou não? Então, ela entendeu que Deus estava sendo bom com ela. Ela estava largando família, largando o lugar onde ela foi criada, para ir para um lugar onde ela nem sonhava que existia, para ver um homem que ela nunca viu na vida, e ficar com esse camarada o resto da vida. Diz a Bíblia que quando eles estavam chegando lá na terra dela, Isaac estava no campo orando, homem de oração. Talvez até, talvez não, isso explica porque deu certo. Arrumou a nega certa lá, a mulher certa. O Isaac foi até mais fiel do que o pai dele, que não caiu nem em tentação de ter uma outra mulher para ter um filho. Esperou e orou pela esposa dele 20 anos até ela engravidar. Quando Isaac casou, ele estava com 40. A Bíblia não fala a idade dela. Entendemos que era mais nova, que fosse 20, 30, 20 e pouco, mas enfim. Ele orou 20 anos para ela engravidar, e ela engravidou. Tudo Deus sabe fazer, irmão. Lá do céu ele controla tudo, sabe tudo, conhece tudo, faz todas as coisas. Mas para muitos de nós, esse Deus não existe. O Deus de muitos de nós é o extrato bancário, com a cifra do valor que tem no banco. É aquilo ali que perturba ou alegra o coração de alguns. É a alegria, a satisfação de ter, a aposentadoria garantida, um dinheiro guardado ou uma coisa assim. Não que seja proibido isso. Mas a minha paz não tem que estar nisso. A minha paz está em Deus. Minha paz está em Deus. Ele é aquele que faz tudo de melhor para mim. E ninguém explica o amor de Deus. Diz a Bíblia que o amor de Deus excede todo entendimento. O amor de Cristo excede, está acima de todo entendimento. Como é que pode? O camarada mata 30 pessoas, estupra 20, 30, 50 mulheres. Mata gente igual um doido, como também falecido o Cabo Bruno, que eu conheci inclusive pessoalmente. Olhava para a cara dele e você pensava tudo, mesmo que ele fosse matador. Conheci ele pessoalmente, na década lá de 78, 79. E o cara realmente matava assim por nada. Os que ele matou, já era. Quantas mães ele fez triste, esposas e blá, blá, blá. Ficou na cadeia um tempão, quando saiu de lá virou pastor. Como é que explica? Não, Deus, esse aí só tem que mandar para os quintos dos infernos. Quantos ele matou? Quantas vidas ele destruiu? Por isso, ninguém explica a Deus. Não há explicação para as coisas de Deus. Há só duas coisas. Ou você duvida ou você acredita. Mas explicação Deus não cabe a dar a você, nem a mim, nem a ninguém.
Sede santo. Mas Deus, aquele safado, sede santo. Acabou. O próprio Deus entra em ação se a pessoa acreditar e tira toda a safadeza e o cara fica santo. Sede, acabou. Ele não dizia, haja luz e houve o quê? Quem é que pode resistir à fala dele? Quem é que pode negar o que sai da boca dele? Se o que ele fala tem que se cumprir. Esse é o Deus a quem chamamos de Pai. Mas muitos não conhecem esse Deus. Esse Deus é só fictício, é imaginário. É Deus da Bíblia, mas não é um Deus pessoal. Antigamente os crentes falavam muito, receber Jesus como único e suficiente Salvador. Usava-se muito esse termo. Hoje deveria se renovar esse termo. O único e suficiente está se referindo a isso. Ele é o suficiente da minha vida. Ele é o único Senhor da minha vida. E Ele sempre é bom. E aí, para você entender isso, ele diz aí, ó, resplandeça a glória, o evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de quem? Deus. Querido, ver o evangelho de Jesus é você ver a imagem de Deus. Se eu estou vendo a imagem e eu sou recriado, como eu preguei lá em Colossenses, eu li, nós somos feitos segundo a imagem daquele que nos criou. Então nós podemos fazer tudo o que Jesus fez. Nós podemos andar nessa terra como Jesus andou, curando, libertando, expulsando o demônio. Ao invés de ficar me estapeando com o demônio, eu tenho que dar pau nele e mandar ele sair das pessoas. E não ficar preocupado que ele está me pegando, que ele quer me pegar. Como assim? Eu sou o libertador, no lugar de Jesus. Ele esteve aqui, fez o papel e deu para mim a autoridade. Wagner, agora é contigo. Em meu nome você expulsa demônio. Em meu nome você cura os enfermos. Em meu nome você limpa os leprosos, ressuscita os mortos. Wagner, agora é contigo. Eu não posso mais fazer esse papel. Estou pegando o meu poder, a minha autoridade que está no meu nome, estou dando a você. Agora é contigo. Mas enquanto não abrir a mente, enquanto o coração não resplandecer com esse entendimento, não funciona. Eu não sei o que você precisa da sua vida. Mas eu vou ministrar mais um louvor, vamos ministrar mais um louvor. E na oração, dentro dessa letra deste louvor, que ele possa então mostrar para você que ele é um Deus cuidadoso. É um Deus que cuida. É um Deus que faz porque ele é Deus. Ele é Deus e acabou. Não tem explicação. Deus é Deus e ponto final. E além disso, ele tem todo um cuidado para mim e para você. Eu li muitos livros de pessoas usadas por Deus e que Deus curava maravilhosamente na hora do louvor. A Catherine Kuhlman, que é uma das grandes conhecedoras aí desse ministério, o pessoal fala que ela era tão usada por Deus, parecia até que ela flutuava no altar. Um dos hinos que ela mais cantava, que até eles vão ter que tirar, já deveriam, estão atrasados. Aquele que diz, tocou-me, Jesus tocou-me, e de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, tirou-me da escuridão, algemado por um peso. Ela cantava esse hino, e quando ela cantava, acontecia uma gritaria no meio do povo, ninguém levantando a cadeira de roda, jogando a muleta, enquanto ela cantava. A mulher era tremendamente usada por Deus. É o dom que Deus deu para ela. Mas é que as pessoas que frequentavam o culto dela sabiam que naquele mover do Espírito, a unção de Deus estava ali despedaçando o jugo, despedaçando as doenças, as bactérias, os vírus, os aleijões, a tal ponto que muitos saíam da cadeira de roda, largavam as muletas, enquanto cantavam esse hino. Como outros mais que Deus usava ela. Então, essa é a regra. Preste atenção no que você está cantando. Deixa Deus fazer a parte dele. Feche seus olhos. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Deus maravilhoso. Ele veio assim, só te ver.
quer provar isso nessa noite. Eu não sei a área da sua vida que você gostaria de ter o cuidado dele entrasse nessa noite, mas eu sei que ele está aqui entre nós. Ele é um Deus que cuida, é um Deus que está sempre à frente de tudo, que tem tudo em suas mãos, porque está escrito: antes que eu houvesse dia, eu sou. Nada há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu quem impedirá. Esse é o Deus a quem chamamos de Pai. Nada escapa das suas mãos, nada escapa dos seus olhos, nada passa batido. Ele está sempre à frente, fazendo tudo. Esconda de mim na sombra das suas asas, proteção, amor. Esconda de mim, eu amo a sua casa. Sua casa somos nós. Ele está em nós. Estou sozinho, pois o seu amor, a sua presença está em nós. Eu e o Pai queremos e faremos dele morada. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. E não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei Deus cuida de mim. Confesso, acredite nisso. Eu preciso aprender aqui. É aos poucos. Eu preciso aprender aqui. Crescendo, aprendendo. Eu preciso aprender mais de Deus. Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre aqui. Eu preciso aprender mais de Deus. Ele cuida de nós. Ele é quem cuida. Nós sobre ele a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Agora é a hora de você orar ao Senhor. Peça a Ele alguma coisa que você precisa. Um cuidado da sua saúde, um cuidado em alguma parte do seu corpo, e alguma parte da sua mente, das suas emoções. Ele está aqui entre nós. Ele é o mesmo ontem e hoje será para sempre. Ele é todo o do povo, curando a todos e abençoando, libertando todos os oprimidos do diabo, fazendo bem a todos. Essa é a função de Jesus. E Ele está aqui entre nós hoje, meus queridos, pelo poder dessa mesma visão. Deixa Ele cuidar de você agora. Fale para Ele as suas necessidades físicas, emocionais, sentimentais, financeiras, seja ela sua escolha, e fale com amor, fale com dedicação, fale acreditando que tudo é por amor que Ele tem a você. A fé que Deus opera pelo amor que Ele nos deu, porque somos mais que vencedores por aquele que nos amou. E esse Jesus me amou, amou você, amou a mim, e Ele amou a todos. Ele não faz acepção de pessoas, então deixe Ele fazer a
caminho. Você trouxe algum envelope de dízimos e ofertas? Aqui você da igreja já pode entregar. Enquanto isso eu vou falando com o pessoal de casa sobre a responsabilidade. Tem aqui nas minhas mãos um envelope de dízimo, né, que é aquele tradicional que você já conhece, e tem aqui atrás dele, tem impresso as contas da igreja, e também tem aqui o meu WhatsApp da minha auxiliar, e você pode então, fazendo uma transferência, se assim o preferir, você vai até o final, conclua a transferência, e depois você mande pelo WhatsApp para mim ou para minha auxiliar, para a gente colocar como alguém sendo membro desta igreja, que mandou a sua contribuição para manter a porta desta igreja aberta. É importante que você saiba que o nosso Deus não é Deus de confusão. Ele é um Deus certo, um Deus sério. E assim como cada um de nós temos responsabilidade básica com a nossa família, de nutrir, de sustentar, de fazer o melhor para a nossa casa, assim também Deus não bagunçou na face da terra, e já que é tudo uma igreja só, então tem lá o Ministério Igreja da Graça. Imagine, todo mundo resolve depositar na conta da igreja e manda todos os comprovantes lá para o pastor Jaime, ou que seja, nem manda, né? Só faz o depósito. Pois bem, quando constar lá os valores arrecadados da igreja do Joaniza, vai ficar zero, porque você não mandou o seu comprovante. Então, respeite essa ordem, ou esta regra, e faça isso. Pastor, eu prefiro fazer e não mandar o comprovante, porque eu não quero me identificar, tal. Bom, aí até aí uma particularidade de cada um, mas saiba você que de alguma forma está também trazendo aí algum prejuízo diante dessa realidade, porque eu tenho que ter um relatório daquilo que foi arrecadado e entrou nesta igreja, a tal ponto que se não tiver nada, então o correto seria o quê? Fecha essa igreja e o povo daqui então se aloca para outros locais, porque não tem condições de manter essa porta aberta. Então por isso Deus escolhe você para estar numa igreja, num ministério, numa igreja local. E ali Ele espera que você traga seus dízimos, as suas ofertas e tudo quanto Ele põe na sua mão. Está lá em Deuteronômio capítulo 12, versículo 11, essa verdade. E você não pode errar. Então seja fiel no seu dízimo, na sua oferta. Para você de casa também eu falo sobre a Santa Ceia do Senhor. Domingo que vem, já dia 13 de março, estaremos então nos reunindo aqui na Santa Ceia do Senhor. A terceira já do ano, vamos nos assentar à mesa, comer do corpo, beber do sangue do Cordeiro. E você é o meu convidado. Esteja conosco às 8 e às 18 horas. Como eu disse, o culto hoje é um pouco diferenciado, mais louvor e a oração do que outras coisas. E você é o meu convidado. Domingo que vem, às 8 e às 18 horas, Santa Ceia do Senhor. Porém, amanhã, reunião de prosperidade, quarta-feira, família, sexta-feira, libertação. E no domingo eu aguardo você aqui com amor e carinho. E já lembrando que no dia 18 desse mês, nós vamos ter uma grande reunião de libertação com o pastor Leandro Bernardes, que vai estar conosco aqui. O dom dele é dado para libertação, poder, cura, transformação nesta área. E você é o meu convidado, já convide alguém, prepare-se, sexta-feira, dia 18, às 19 horas e 30 minutos, vai ser uma grande bênção. Fica aí o convite para você de casa e para você aqui da igreja. E nós vamos então parando por aqui a live. Eu volto em tempo oportuno. Deus abençoe você rique e abundantemente em nome de Jesus.